Obrigado, senhor presidente, senhor relator, senhor Danilo Trento. Senhor Danilo Trento, o senhor poderia descrever de novo sua relação com o senhor Marconi Farias? Eu conheço o Marconi. Qual o seu nível de conhecimento? Eu apenas o conheço, não tenho... Não tem intimidade? Não. Não tem nenhuma relação com ele? Contatos, diálogos, negócios? Não. Não é o que diz essas conversas aqui do senhor Marconi Farias, senhor Danilo. Tem 2 calhamaços aqui de conversas suas com ele. 2 calhamaços. De pelo menos e muito próximas as conversas. De junho a 4 de julho. Tem continuidade em agosto. O senhor quer refazer a resposta? Sim, eu irei permanecer em silêncio, senhor senador. Perfeitamente. O senhor poderia reiterar, senhor relator e senhor presidente? Senhor relator e senhor presidente? O senhor poderia reiterar qual é a vossa relação? Se o senhor tem relação, conhece alguém da família do presidente da República, da família Bolsonaro? Já estive em eventos institucionais com o senador Flávio. O senhor relator, eu acho que houve uma nova resposta aqui que eu acho importante da parte do senhor Danilo. O senhor poderia repetir? O senhor participou de eventos institucionais com o senador Flávio, é isso? De eventos públicos, não institucionais, desculpa. Eventos públicos com o senador Flávio? Sim. Senador Flávio Bolsonaro. Importante essa informação, senhor presidente e senhor relator. Com o deputado Eduardo Bolsonaro? Não. Mas o senhor conhece o deputado Eduardo Bolsonaro? Eu sei quem é o deputado Bolsonaro, não o conheço. Mais uma vez, senhor Danilo, não é isso que diz as suas conversas com o senhor Marconi Farias. Veja, exatamente no dia 3 de junho de 2020, o Marconi disse para o senhor: estou com a Karina e o Eduardo Bolsonaro. Aí segue uma conversa, várias mensagens do Marconi, e aí o senhor responde a ele: eu não consigo sair daqui. No final, o senhor responde: o Eduardo me conhece. O senhor quer refazer a sua resposta? Não, senhor senador, eu não conheço o Eduardo Bolsonaro. Mas é o senhor que está falando aqui. Mas o Eduardo pode ser o Eduardo Girão, pode ser o Eduardo. Não, é o Eduardo Bolsonaro. É o contexto de uma conversa aqui. Veja uma conversa da qual está o senhor Marconi. Vou só repetir o contexto. É uma conversa da qual está o senhor Marconi com a doutora Karina Cufa, na casa da Karina Cufa. Para o senhor lembrar, para ser mais claro, isso aconteceu no dia 3 de junho do ano passado. O Marconi manda a seguinte mensagem para o senhor: estou aqui na casa da Karina Cufa com o Eduardo Bolsonaro. Quero apresentá-los a você. O senhor responde: o Eduardo que está aqui é Bolsonaro, viu? Está aqui, no WhatsApp de Marconi. O Marconi diz: quero apresentá-los a você. O senhor responde: Eduardo me conhece. O senhor pode falar sobre isso? O que conversavam? Quais eram os assuntos que Karina e Marconi conversavam? Quais eram os assuntos em comuns dessas várias conversas com Marconi? Por que o deputado Eduardo entrou na conversa? Como ele lhe conhece? O senhor não chama deputado Eduardo, o senhor chama o Eduardo. Me conhece. Pois não. Senhor senador, como eu já disse, eu não conheço o deputado Eduardo Bolsonaro. Senador, o senhor está negando o seu WhatsApp? Senador Randolfo, A sua troca de mensagens? quantas conversas no WhatsApp, assim, e por quanto tempo tem entre o senhor Marconi e o senhor Danilo? Nesse primeiro calhamaço, vai de 29 de junho a 4 de julho, pelo menos. Mas tem um outro calhamaço aqui de conversas que eu acho que segue até julho. Até depois de julho. Se o senhor o conhece só e não tem relação de amizade, é muita conversa entre duas pessoas que não têm uma relação mais próxima, né? Então,
Por isso que o senador Randolfo está questionando, porque quando a gente tem uma relação próxima, a gente fala com as pessoas várias vezes por dia, durante dias. Quando a gente não tem, oi, tudo bem, acabou. Senhor presidente, já teve um depoente aqui que disse, retificando a resposta, que era uma bravata. Foi uma bravata sua para o Marconi, aqui? O senhor quis mostrar prestígio para o Marconi, quis dizer para ele, não, eu conheço, o Eduardo me conhece. Foi uma bravata? Senhor senador, eu irei permanecer em silêncio. Perfeitamente, é direito de vossa senhoria. Marcos Tolentino, qual a vossa relação com ele? Conheço Marcos Tolentino. E tem negócios com ele também, né? Eu irei permanecer em silêncio, senhor senador. Perfeito. Porque o senhor podia falar alguma coisa sobre o caso já conhecido nessa comissão parlamentar de inquérito do apartamento de Campo Belo, localizado na rua Edson, número 640, apartamento 314, Cristal Cobertura, em Campo Belo, São Paulo, da qual o senhor era fiador do senhor Francisco Maximiano? O senhor era locatário junto com o senhor Francisco Maximiano? Senhor senador, eu irei usar o direito e permanecer em silêncio. Uma das pessoas autorizadas a entrar nesse apartamento, segundo a ação de despejo, era o senhor Marcos Tolentino. O senhor sabe dizer por que essa relação e por que existia esta intimidade, quais as reuniões que ocorreram nesse apartamento de Campo Belo? Com quem Vossa Senhoria encontrou? Em algum momento Vossa Senhoria, nas reuniões do apartamento de Campo Belo, teve encontro com o deputado Ricardo Barros? Senhor senador, eu nunca tive encontros com o deputado Ricardo Barros. E quem encontrava com o senhor nesse apartamento, além de Marcos Tolentino? Apartamento que o senhor era locatário junto com o Francisco Maximiano. Senhor senador, eu irei exercer o direito e permanecer em silêncio. Perfeito. Qual a relação sua com Marcos Tolentino na empresa Ameon Consultoria e Participações? Senhor senador, eu irei exercer o direito e permanecer em silêncio. Pois bem, mas vamos então apresentar qual era a relação. Gráfico número 1, Ana Cristina, por gentileza. Gráfico número 1, por gentileza. Pode aproximar aí da Ameon. O senhor Tolentino, só aproxima aí a Ameon, que está no centro do gráfico da primeira árvore de relacionamentos que nós encontramos aqui. Estamos com dificuldade? Pode colocar de novo? Mas então, a Ameon Consultoria e Participações é uma empresa do que o senhor Marcos Tolentino foi sócio de 17 de maio de 2019 a 8 de janeiro de 2020. Depois, houve a transferência da sociedade para o senhor Danilo Trento, e para o seu irmão, Gustavo Trento. Como se deu essa negociação e por que a transferência da participação societária para vocês? Senhor senador, com todo respeito, eu irei exercer o direito de permanecer em silêncio. O senhor pode descrever algum detalhe de sua relação com Marcos Tolentino, que tem em um dos seus endereços a cidade de Curitiba? Senhor senador, eu irei permanecer em silêncio. O senhor poderia me informar qual foi o objetivo da transferência de R$78 mil para Joalheria Oliveiras, que fica localizada no Shopping Cidade, em Curitiba? Esse valor corresponde à aquisição de um relógio de luxo. O senhor sabe me dizer para quem foi dado de presente esse relógio? Para lembrar um pouquinho ao senhor, antes do senhor responder, vamos aí, para o senhor lembrar qual é a Joalheria Oliveiras. Senhor relator e senhor presidente, a Joalheria Oliveiras fica na cidade de Curitiba. A empresa do senhor Danilo Trento transferiu 78 mil reais, ou seja, é um preço de relógios de luxo. Se não foi relógio, me diga. Parece que é um preço. Essa aí é a Joias e Relógios Oliveiras. Fica na cidade de Curitiba, no Shopping Cidade, em Curitiba. Cadê o vídeo da Joias e Relógios?
Aí é uma loja bem conceituada, inclusive especialista em vender relógios da marca Rolex. Obrigado. O senhor poderia me dizer, senhor Danilo, para quem foi esse relógio ou esses relógios que a vossa empresa deu de presente? Senhor senador, eu irei exercer o direito ao silêncio. Essa informação era importante, senhor. Senhor Danilo, dê uma olhada rapidinho aqui no plenário. Tiveram vários outros que sentaram nessa cadeira onde o senhor está e foram acudidos, socorridos de tudo quanto é jeito. Hoje, teve senador que pediu hoje, alguns senadores que apoiam o governo, inclusive, pediram a sua detenção. Então, senhor Danilo, na minha impressão, o senhor está abandonado pela Precisa, pelo Maximiano, pelo senhor Ricardo Barros e por todos com quem o senhor teve relação. Pense bem até o final desse depoimento. A melhor coisa que o senhor tem a fazer, com base nas informações que temos, era uma contribuição, uma colaboração sua. Eu repito, o senhor está abandonado. O presidente da República, eu acho que o Arthur Lira ainda segura um pouco as pontas dele. Segura o quê? As pontas dele. Eu acho que o Arthur Lira segura um pouquinho ainda, lá, o pedido de impeachment. Agora o senhor não vai ter, o senhor está abandonado. O senhor está abandonado. Então, peço que o senhor reflita. Uma pergunta das mais importantes, para o senhor refletir até o final do depoimento. Uma das perguntas das mais importantes, para quem foi o Rolex, ou os Rolex, ou as joias que foram compradas na joalheria Oliveiras, no Shopping Cidade, em Curitiba. O senhor não precisa mais nem responder agora, tem até o final do depoimento para responder. O senhor pode me informar qual a relação da Primacial com a Barão Turismo e com a Elite? O Barão, da Barão Turismo, já prestou alguns serviços, emissão de passagens, hotéis, da agência dele. Para a Primarcial. E a Elite? Elite Participações. Eu vou permanecer em silêncio, não me recordo, senhor senador. Perfeito. Mas eu queria lhe perguntar, por que as transferências entre janeiro de 2020 e dezembro de 2020 para Barão Turismo são todas em valores redondos? Ou é 50 mil, ou é 60 mil, ou é 100 mil? Porque as passagens davam certinho o valor. Senhor senador, eu irei me reservar o direito ao silêncio. Perfeitamente. Vamos aí ao primeiro gráfico da Barão Turismo. E já que a Barão Turismo fazia transferências com a sua empresa, o senhor deveria ter conhecimento que ela abriu um offshore no dia 15 de fevereiro de 2021. Veja só, a Barão, até janeiro de 2021, a Primacial e a 6M Participações transferiu para a Barão Turismo R$ 265.181. No dia 19 de fevereiro de 2021, aliás, no dia 15 de fevereiro de 2021, senhor relator, foi constituída a Barão Turismo, abriu um offshore nos Estados Unidos. Senhor presidente, sabe qual estado norte-americano foi aberta, melhor dizendo, a offshore? No estado de Wyoming. O que é que tem de similar, o que é que chama a atenção no estado de Wyoming? O estado de Wyoming é um paraíso fiscal nos Estados Unidos. Então, abriram no dia 15 de fevereiro de 2021 uma offshore no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Tem algo em comum nesse período aí. No dia 25 de fevereiro, foi firmado, essa data é importante para a CPI, senhores senadores. Dia 25 de fevereiro foi quando foi firmado o contrato entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde, dia 25 de fevereiro. A Primacial, a 6M Participações, a BSF, essas três
aliás, as 6M, a BSF e a Precisa, as 3 de Francisco Maximiano, somado com a Primacial, transferiram só no mês de fevereiro para Barão Turismo quase R$1 milhão, 972 mil reais. Depois, aí tem outras transferências, veja que as transferências caem nos meses de março e nos meses de abril. É no mês de fevereiro de 2021. No mês de fevereiro, as 3 empresas do Francisco Maximiano, inclusive a Precisa, e a empresa do senhor Danilo Trento, a Primacial, transfere quase R$1 milhão, maior que todas as transferências do ano anterior. Vamos ao gráfico seguinte? O gráfico seguinte apontará essa discrepância que estamos apresentando aqui. No gráfico seguinte, vocês verão o salto que tem das transferências para Barão Turismo, quando é aberta a offshore, no dia 15 de fevereiro de 2021, nos Estados Unidos, no estado de Wyoming, que é um paraíso fiscal. Repito, o que é que tem no mês de fevereiro, senhor presidente? O que é que tem no mês de... Pode colocar o gráfico da evolução? O que é que tem? Aqui está, que a CPI encontrou, o registro da Barão Turismo como offshore. O registro da Barão Turismo como offshore no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Aí veja as transferências da Primacial e do Grupo Econômico da Precisa para Barão Turismo. As transferências seguem uma rotina. Quando é que as transferências, senhor presidente, senhor relator, começam a aumentar? No mês de novembro. O que é que tem no mês de novembro? A primeira reunião. Aliás, no mês de dezembro. O que é que tem no mês de dezembro? São dias depois da primeira reunião entre a Precisa e o Ministério da Saúde. No mês de fevereiro, veja o salto. O que ocorreu de transferências no mês de fevereiro foi superior às transferências que ocorreram durante todo o ano de 2020. Mês de fevereiro. Mês em que é assinado o contrato com a Precisa Medicamentos para a vacina Covaxin. Mês em que é aberta a offshore em Wyoming, nos Estados Unidos. Senhor presidente, se isso não for elemento para o crime de evasão de divisas, nada mais é. Foi dinheiro dos Estados Unidos? Tudo indica que a abertura no dia 15 de fevereiro da offshore era para os recursos das empresas do grupo, inclusive da empresa do senhor Danilo, ser transferido para essa offshore que estava nos Estados Unidos. Ou talvez aquele dinheiro que ia ser depositado, $45 milhões na offshore, em Singapura, também fosse transferido para essa offshore. A Barão Turismo é a lavadora de dinheiro. É a lavadora de dinheiro, e o salto das transferências, repito aos membros da CPI, é no mês de fevereiro, mês da assinatura de contrato. O mês de fevereiro é emblemático, senhor presidente. No mês de fevereiro, 15 de fevereiro, a offshore é aberta. 20 de fevereiro, 15 de fevereiro até o dia 25 de fevereiro, salto das transferências financeiras do grupo e da Primacial para Barão Turismo. 25 de fevereiro, a assinatura do contrato Precisa Ministério da Saúde para aquisição da vacina, que nunca viria a chegar no Brasil, da vacina Covaxin. 25 de fevereiro, senhor presidente, o que é que tem mais? Às 17h30, o Shopping do Vasto. O Shopping do Vasto, onde está lá o Ricardo Santana, que tem interlocução com o Marconi, que estava lá o Roberto Ferreira Dias, que estava lá o senhor Blanco e que estava o Dominguete. A essa altura da CPI, eu acho que o Dominguete era o mais inocente de todos ali. O Dominguete era o mais inocente de todos. Era o que tinha o menor número de crimes ali cometidos. Aquele shopping, senhor presidente, foi para celebrar o contrato. Foi a celebração do contrato e as transferências financeiras aqui, me parece que deixam claro que consolidam isso. Senador Randolfo, o depoente está pedindo um intervalo. Perfeitamente. Pois não, o senhor pode... O senhor quer ir... Se for, inclusive, um intervalo para os seus advogados aconselharem... Oi? Mas o depoente pode aguardar a conclusão...
Eu posso só concluir, então, senhor presidente? Eu não vou me estender mais, não. Conclua, por favor, senador Randolph, que não sou eu que estou determinando. Perfeito. Os gráficos seguintes, por gentileza, só para concluir. Senhor Danilo, eu prometo não me estender, só lhe perguntar, qual a sua relação com a elite? Qual a relação da sua empresa Primacial com a elite? A vossa empresa faz transferência de recursos para Elite Participações. A Elite Participações faz transferência de recursos também para... Senhor presidente, a Elite Participações faz transferência de recursos para 3 padarias. 3 padarias. Carlinhos Padaria e Mercadinho, há uma transferência de R$ 9 milhões entre 21 de dezembro de 2019 a 15 de dezembro de 2020. Dax Padaria tem outra transferência de R$ 1.329.000. Padaria e Mercadinho faz transferência de R$500 mil. Princesa... eu sei que o senhor não vai me responder sobre a Elite, mas eu queria saber por que a Elite Participações, da qual empresa, que a vossa empresa tem transferência de recursos, tem tanta obsessão para transferir dinheiro para a padaria. Não haja pão para ser produzido. 9 milhões de dezembro de 2020 a dezembro, de 2019 a dezembro de 2020, 9 milhões de transferência, haja pão para ser feito por essas padarias. Mas é a Elite que passa 9 milhões... A Primacial transfere para a Elite, a Elite transfere para a Primacial e a Elite faz transferência para essas 4 padarias. Mas não é só padaria, senhor presidente. O senhor poderia informar se tem algum contato ou conhece qual é a relação com a empresa WFQ? Eu irei permanecer em silêncio, senhor senador. Pois bem, senhor presidente, só para concluir, a empresa Eu só vou concluir aqui, senhor presidente. A empresa WFQ, ela teve transferências de recursos da parte da Elite. Ela é uma empresa, teve transferência de R$860 mil, parte da Elite. A WFQ é uma empresa envolvida em criptolavagem e tráfico de drogas. Por que recursos vão para uma empresa que está sendo investigada pela Polícia Federal por criptolavagem e tráfico de drogas? E para encerrar de vez, senhor presidente, eu sei que o senhor Danilo não irá responder. Aí sim, essa é uma narrativa aqui da CPI, de alguns colegas senadores, que a Precisa não concretizou nenhuma negociação com o governo Jair Bolsonaro e com o Ministério da Saúde. Vai vendo, Brasil, é mentira. Concretizou em novembro, no mês de novembro, 15 de novembro de 2020, aquisição de preservativos, R$15 milhões. Adivinha, senhor presidente, qual era a instituição garantidora do contrato? Bota aí, só um minutinho, vai vendo, Brasil. Só um minutinho. Peraí. Fibbank? Fibbank, o Lorota Bank. Como o senhor adivinhou? Teve dificuldade para isso? Mas bota em cima, eu acho que vamos concluir assim. Mais uma vez o Fibbank, mais uma vez o Geraldão. Não, e a CGU não sabe de nada. Não, de Murici. Senhor presidente, o cara de pau do Controlador-Geral da União veio aqui dizer na terça-feira que não sabia de nada. Esse contrato foi feito depois que a CGU já sabia dessas negociações todinhas com o Roberto Ferreira Dias, com a participação de Roberto Ferreira Dias. Tinha isso no arquivo lá. E aí eu não estou falando da CGU. Quem sabia disso era o senhor Controlador-Geral da União. E sabia que uma das instituições, além da Precisa, a instituição investigada era o Fibbank. E está aí, o Fibbank, em novembro de 2020, consegue, junto com a Precisa, desembolsar R$15 milhões no Ministério da Saúde, no meio da pandemia. R$15 milhões para a compra de preservativo. Então, abre aspas, narrativa, fecha aspas, de que nunca nenhum negócio foi concretizado, está aí os documentos para informar. Senhor Danilo, de fato, para concluir, o senhor vai almoçar agora, pense, converse com a sua advogada. Eu acho que, inclusive, a assessoria jurídica da Precisa já lhe abandonou. Seus antigos amigos lhe abandonaram. Reflita, volte aqui. A melhor coisa que o senhor poderia fazer, se conselho servir, era contribuir com as investigações que estão em curso. Obrigado, senhor presidente.